Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e também é atual: idolatria. Muitas pessoas elas pensam que idolatria é apenas se curvar diante de imagens, mas a Bíblia ela vai nos ensinar que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Vamos aprender juntos como a idolatria surgiu, quais são os seus perigos e como ela pode se manifestar nos dias de hoje. E principalmente, como vencer essa obra da carne para viver uma vida que agrada a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e acompanhe esse estudo até o final, porque Deus tem uma palavra poderosa para falar com você. Vamos para o estudo em nome de Jesus? Eu quero aqui começar o estudo lendo alguns livros e alguns capítulos e alguns versículos da palavra do Senhor. O primeiro livro que nós vamos ler é o livro de Marcos. Vamos ver o que vai nos dizer Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Agora nós vamos lá no livro de Salmos, capítulo 51, Salmos 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós vamos agora no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então aqui, a Bíblia vai nos ensinar que a idolatria é uma das obras da carne e que o homem, nós, seres humanos, fomos criados para buscar e se relacionar com Deus. Mas a nossa natureza carnal, ela deseja algo que possa ver, tocar e controlar. Então é por isso que a idolatria surge, quando o ser humano ele tenta substituir a fé no Deus invisível por algo visível, e que possa manipular. Uma verdade central, é que a idolatria nasce quando o homem deixa de confiar em Deus e então passa a buscar algo material, para ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Então agora nós vamos ver quais são os fundamentos da idolatria. Irmãos, vai ter um pouco de barulho, porque eu estou gravando esse vídeo agora pela tarde. E então tem uma construção aqui perto da minha casa, então vocês vão ouvir, o barulho da construção, vão ouvir, barulho de carro, vai ter barulho, tá, irmãos? Mas eu creio que vai dar para vocês entenderem, o vídeo, vai dar para vocês escutarem bem o vídeo. Então vamos lá, os fundamentos da idolatria. Então aqui vai apresentar 2 fundamentos para o surgimento da idolatria. A busca por um ponto de contato desde o princípio. Então, desde o princípio, o homem sabia, que existe um único Deus, o Criador. Então agora nós vamos lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, que eu quero estar lendo junto com os irmãos. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Porém, como Deus é invisível, o homem carnal passou então a desejar algo físico para representar a divindade. Então, diante disso, surgem
3 caminhos: o ateísmo, que nega a existência de Deus, o agnosticismo, que afirma não ser possível saber se Deus existe, e também a idolatria, né, que ela cria imagens e objetos para representar Deus. O exemplo do bezerro de ouro. Quando Moisés ele estava no monte, o povo pediu algo visível para adorar. Então Arão fez um bezerro de ouro e o povo declarou. Nós vamos ler então lá em Êxodo 32, versículo 4. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O problema não era a falta de conhecimento sobre Deus, mas era a dificuldade de confiar num Deus invisível, né? O perigo do ponto de contato. Aqui vai nos trazer, né, um alerta que mesmo quando alguém afirma que a imagem é apenas uma representação, mesmo assim ainda existe o risco de transferir para ela a honra e a adoração que pertencem somente a Deus. Por isso, então, que Deus ordenou. Vamos lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E também Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aplicação para a vida cristã. A idolatria, ela não se limita apenas a imagens, né? Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração, poderá então se tornar um ídolo, né? Por exemplo, dinheiro, poder, fama, trabalho, prazeres e até mesmo pessoas, né? Então o Senhor ele deseja ocupar o primeiro lugar em nossa vida. O verdadeiro relacionamento com Deus é baseado na fé e na obediência, não em objetos visíveis. A idolatria, ela nasce quando o homem tenta substituir a dependência de Deus por algo que então ele possa controlar. E por isso que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração e permitir que o Espírito Santo transforme verdadeiramente a nossa vida, né? Para que nós podemos manter Deus no centro de tudo. Vamos lá então em Marcos, capítulo 12, versículo 30, que foi um versículo, né, que eu li no início do vídeo, né, que vai dizer assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quando Deus ocupa o primeiro lugar em nosso coração, não vai haver espaço para ídolos, né? Então vamos lá. Pontos de contatos permitidos por Deus no Antigo Testamento. Deus ele permitiu alguns símbolos e figuras no Antigo Testamento, como os querubins da arca e a serpente de bronze. Mas, porém, esses elementos, eles eram apenas sombras que apontavam para Cristo, mas que não deveriam ser adorados. Vamos ler então lá em João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Então aqui vai nos dizer que a serpente de bronze apontava para Jesus. Vamos ler agora no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui, o tabernáculo era uma parábola para seu tempo. Agora nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Fala então, que Ezequias destruiu a serpente de bronze quando ela passou a ser objeto de culto. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui vai falar, que as práticas da lei eram sombras de Cristo. Quando um símbolo ocupa, então, o lugar de Deus, ele torna idolatria. Os pontos de contato no Novo Testamento. No Novo Testamento, a adoração não depende de objetos ou imagens. Deus, então, ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus, ele dá um novo coração. Vamos lá também em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O relacionamento com Deus é espiritual e não é baseado em objetos. Vamos lá então, o ponto de contato e o apetite pelo domínio. O ser humano, muitas vezes, deseja um Deus, entre aspas, que possa controlar e manipular para alcançar os seus próprios interesses. Foi assim, então, que surgiram muitos ídolos e terafins. Vamos ler em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O homem, ele foi criado à imagem de Deus. Vamos ler também Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 31, versículo 19. Vamos ler. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Raquel, então, ela levou os terafins de Labão. O homem deve se submeter a Deus e não tentar moldar Deus aos seus desejos.
Os terafins de hoje, os terafins no meio cristão. Aqui vai nos trazer um alerta que algumas pessoas dizem seguir Jesus, mas elas criam uma imagem de Deus, conforme então os seus próprios interesses, ignorando então a vontade divina. Vamos ler então em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos, então, eles rejeitariam a verdade e seguiriam aquilo que vai agradar os seus próprios desejos. A busca por um Deus cristão manipulável. Alguns tentam transformar Deus em alguém obrigado a atender os seus pedidos em troca de ofertas, campanhas ou sacrifícios pessoais. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui vai nos falar, que seja feita a vontade de Deus. Vamos agora no livro de Isaías, 58, Isaías, capítulo 58, versículo 3 ao 11. Dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondes da tua carne? Então romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. O verdadeiro jejum, que agrada a Deus, é quando produz transformação de vida. Deus, ele não é manipulado. Nós é que devemos obedecer à sua vontade. Um conceito amplo de idolatria. Ídolo. Tudo o que ocupa o lugar central do nosso coração. A idolatria, então, ela não é apenas adorar imagem, É qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar no coração acima de Deus. Isso, então, vai se tornar um ídolo. Alguns exemplos de idolatria: a avareza, o desejo excessivo por dinheiro
e bens materiais. Isso é idolatria. Vamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, aqui vai nos dizer que a avareza é idolatria. Vamos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nós não podemos servir a Deus e as riquezas, né, no mesmo tempo. Vínculos emocionais. Família, filhos, esporte, trabalho ou qualquer outra coisa podem sim se tornar ídolos, né, quando ocupa o lugar que pertence a Deus. Vamos ler em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui vai nos dizer, não ameis o mundo. Vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os que praticam tais coisas, né, dessas que eu li aqui, não herdarão o reino de Deus. Obstinação. Quando a pessoa coloca as suas próprias ideias acima da vontade de Deus. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A obstinação é como idolatria. Mas como combater e vencer a idolatria? A vitória sobre a idolatria acontece quando Deus ele ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Vamos lá em Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos ler também em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, viver pelo Espírito e mortificar as obras da carne. Ser cristão é amar a Deus acima de tudo. Nada deve ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o coração. Vamos ver em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Mais uma vez, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós não devemos amar o mundo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então, confessar Jesus como Senhor.
Nós vamos ler também em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus deve estar acima de qualquer relacionamento ou interesse. Agora eu quero que você pergunte a si mesmo: existe algo que está ocupando o lugar de Deus no teu coração? Será que a tua vontade está acima da vontade de Deus? Jesus, ele é realmente o Senhor da tua vida? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta para si mesmo agora. Se existe algo que está ocupando, será que existe algo que está ocupando o lugar de Deus no meu coração? Será que a minha vontade, ela está acima da vontade de Deus? Será que Jesus, ele é realmente o Senhor da minha vida? Faça essa pergunta. Reflita por alguns minutos, por alguns instantes. Faça uma pausa, aqui no vídeo. Pare, pense. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós chegamos então ao final, desse estudo e aprendemos que a idolatria não está apenas em imagens ou objetos, mas em tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Deus no nosso coração. Então, que nós possamos nos examinar a nossa vida, diante da santa palavra do Senhor. E que a gente venha permitir, que Jesus seja verdadeiramente o centro de tudo o que somos e fazemos. Eu quero que você lembre das palavras de Jesus que nós lemos aqui lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Eu vou estar lendo mais uma vez. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, se essa mensagem falou com você e falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Deixe nos comentários o que Deus falou com você através aqui desse estudo. Se você gostou também, curta esse vídeo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e fique aí acompanhando os próximos estudos que a gente vai estar trazendo aqui, que eu estarei trazendo aqui para os irmãos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.